era um pouco povo, não. Quando sai no êxodo do Egito, saiu 600 mil famílias. Se tivesse 5 pessoas por família, tinha 3 milhões de pessoas que estavam presas ali. José foi para o Egito, não vou contar a história, que ele caiu na cisterna, foi julgado na cisterna, depois foi tirado e vendido, foi para o Egito, e lá no Egito ele trouxe Jacó, seu pai, pai das 12 tribos, não vou citar a história das 12 tribos, e o povo de Israel cresceu no Egito, era oprimido, era perseguido, como a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido muitas vezes aqui na terra. Eu poderia mandar você fazer um engenho mental. Ligue a televisão e fale que coisa boa você viu na televisão essa semana. Roubalheira, morte, roubalheira, prostituição, estupro, violento. Antigamente, na minha época, tinha uma maconha, tinha uma cocaína. Hoje inventaram a maconha sintética. O crack que foi inventado pelos costarriquenhos, que prende todo mundo. Existem as drogas liberadas, que é o álcool, é o comprimidinho de farmácia, é a anfetamina. E tudo isso é muito doido e tem destruído a humanidade e as famílias. O povo do Egito estava preso na escravidão, como as famílias estão nos dias de hoje. E Deus intentou tirar aquele povo. Eu quero que você saiba de uma coisa. Quando eu falo essas coisas do mundo, eu não falo de você, porque você tem que ter convicção que você já está liberto, que o sacrifício do Calvário já te alcançou. Você tem medo da morte? Tome vergonha na cara, porque a morte não é o fim daquele que crê em Jesus Cristo. A morte é o início. Você tem medo da enfermidade? Isso é normal. Mas quando o diabo sacudir uma moita e falar que você está enfermo e não tem cura, levante suas mãos para o alto e faça como Davi falou para Golias: tu vem contra mim, Golias, com espadas e varapaus, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. E você e a sua família jamais cairão por terra. Deus avisou o faraó de várias maneiras: eu vou tirar meu povo. E ele mesmo endurecia o coração de faraó. Irmão, nós estamos sobre a face da terra, não tem como fugir. Muitas pessoas veem Jesus, e quando eu gosto de falar de que era Jesus, João viu ele na ilha de Patmos, capítulo 4, e falou: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar. Eu não conseguia ver a face, mas daquele trono saíam vozes e relâmpagos e trovões. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, é o Senhor Jesus Cristo. E diante do trono havia 24 anciões. Não vou entrar nessa história dos anciões. E havia os seres viventes, que são os serafins, porque diante do grande leão da tribo de Judá, arcanjo, querubim, anjo de guerra não fica, apenas os serafins, que são anjos de louvor. E a Bíblia diz, pastor Renato, você já deve ter dado esse estudo aqui, que eles tinham 6 asas. Ezequiel fala disso, Isaías 6, quando é chamado ver. Porque diante do trono, que saem vozes, relâmpagos e trovões, aonde está sentado, eu quero que você guarde uma coisa: trono está no singular. E vi o trono de Deus e o Cordeiro. Era um trono só, e Deus e o Cordeiro. E os serafins tinham por si 6 asas. E a Bíblia diz, eu poderia citar inúmeras passagens que falam deles. Com 2 asas eles cobriam os pés. Sabe por quê? Porque aonde Jesus Cristo Santo está, aonde o nosso Deus está, ninguém pode colocar as plantas do pé, porque senão derrete. Porque o nosso Deus é santo. Aleluia, Jesus. Com 2 asas esses serafins cobriam o rosto, pastor Renato, porque ninguém pode contemplar a face do nosso Deus. Do Buda pode contemplar, do Mohammed, do islamismo pode contemplar, do Confúcio pode contemplar, do Srila Prabhupada, Bhaktivedanta, do Hare Krishna pode contemplar, mas o nosso Deus é santo. E com duas asas eles cobriam o rosto, porque ninguém pode ver e contemplar a face desse Deus poderoso que está aqui e que vai ser celebrado nessa noite. E com 2 asas que sobravam, irmão, eles voavam.
E a Bíblia diz que um tinha corpo de águia, cabeça de leão, e eles tinham olhos por dentro, nas costas, na cabeça, nas asas, e eles voavam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias ao redor do trono, e as asas estatalando, e um gritava santo, o outro santo, 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 dia e noite glorificando o Deus de Israel, porque o nosso Deus é santo e glorioso e digno de louvor. Moisés, Deus fala a Moisés: eu te escolhi para tirar esse povo, e quando eu quero fazer uma rápida alusão, eu já estou, eu não vou demorar. Ame seu pastor. Não estou falando porque ele está aqui, não. Na minha igreja eu tenho uma pastora, uma das poucas que a Assembleia permite. Na verdade, quem acaba dirigindo a igreja lá, mais os movimentos é eu. Mas ela é uma pessoa doente, mas uma mulher de oração. Nunca levei alguém lá e falei. Muitas pessoas falam: você é o pastor. Eu não sou pastor coisa nenhuma, não. A minha pastora é aquela mulher ali. Sabe por quê? Porque todo aquele que respeita a liderança, todo aquele que vê na liderança um ungido de Deus, nunca cai por terra. Vida financeira, porque se você pede para ser miserável, sai da igreja. Você está com o diabo. Peça para ser rico, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Vida sentimental é amor. Não tem que ter vergonha de falar em amor, não. Mulher tem que falar: eu amo meu marido e tal. A namorada falar: eu amo meu namorado, e orar, porque vida sentimental é de Deus. Porque se o diabo entrar na vida sentimental, ele arrebenta. Ele leva mulheres ao suicídio, homens ao suicídio. E tem pessoa aqui com a vida sentimental arrebentada, e você está com a vida sentimental arrebentada porque você quer. Coloque diante de Deus, e a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ao invés de colocar para a vizinha, colocar para o patrão, lava a roupa e falar com... Esqueça isso, fale para Deus. Ele vai te ouvir, Ele vai te dar a vitória. Então, irmãos, eu não vou entrar. Respeite sua liderança. Respeite o líder de louvor, se você é músico. Respeite a mulher que dirige a oração. Respeita o departamento de missão, o líder, porque você vai ser abençoado. Eu poderia enumerar aqui dezenas de caboclos que foram destruídos por não darem valor à liderança e por perseguirem a liderança. O próprio deles é o Belzebu, que significa Senhor das casas escuras, Senhor das moscas, ou Senhor da escuridão, que significa sepultura, cemitério. Ele é o príncipe do cemitério. Ele rebeliou e caiu. E assim muitas pessoas têm derrubado, destruído a sua vida ministerial, sentimental, familiar, financeira, porque não acredita na liderança que Deus colocou sobre ele. Moisés foi escolhido, e Deus começa a falar com Moisés: Moisés, eu endureci o coração de Faraó para te provar que eu sou o Senhor. Irmão, você quer pregar a palavra, né? Quer falar bonito? Você está achando que falar bonito vai para o céu. Tem um preço a ser pago. Eu endureci o coração de Faraó para te provar. E provar para essa nação que eu escolhi desde Jacó, que eu os escolhi, e que eu sou o Senhor Deus que vive e reina para todo sempre. Você vai pegar um cordeiro, e agora eu volto 1.200 anos depois. Moisés viveu no ano do faraó Ramsés II, e tudo indica não há dados certos. Nem gosto de ficar falando essas coisas de dados para falar que a mensagem, esquece, eu só estou citando 1.200 anos de Jesus Cristo. Moisés esteve na terra e esse fato aconteceu. 1.200 anos depois, algo estava parecido acontecendo. Um povo preso, um povo aprisionado, um povo destruído. E Deus começa a falar: Moisés, pede às famílias para matar um cordeiro. Apesar de ser 600.000 famílias, ele falava só de um cordeiro no singular. E Moisés deve ter questionado ao Senhor: Senhor, mas por que o cordeiro? Preste atenção nessa mesa. Era o início da festa dos pães ázimos, e a Páscoa foi implantada. A Páscoa, na etimologia, no original, significa passagem, redenção. Eu ia falar os termos gregos, mas eu sou contra pregador que fica usando pequenos termos gregos também, velho. Eu estudei grego, aramaico, hebraico e latim, pastor, e não sei nada disso.
Se um falar aqui grego, eu fico igual bobo ver ele falar. Então, passagem. Você vai matar um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser imaculado. Quando Hebreus fala que no passado um sumo sacerdote entrava no Santo do Santo uma vez no ano. Era um sumo sacerdote só. Ele entrava dentro do Santo do Santo, onde estava a arca do Senhor. Ele entrava com a corda no pé. Na sua roupa, a estola sacerdotal era cheia de sineta. E ele entrava oferecendo sacrifício, a sineta tocando, blim, blim, blim. Enquanto a sineta estavam tocando, os sacerdotes que estavam fora do Santo do Santo sabiam que ele estava oferecendo o sacrifício. Aí, ele oferecia por si e depois pelo povo. Mas um dia, esse sumo sacerdote, diz Hebreu, era necessário que se constituísse o sumo sacerdote eterno, nascido de mulher, que sofresse as mesmas tentações do homem. O grande sacerdote nosso nasceu de mulher. Ele teve desejo sexual e não pode me julgar e orar contra mim. Aquela mulherada que andava ao lado de Jesus não queria, ele não era um cara famoso, mas meu filho, se aparecer um cara fazendo milagre no dia de hoje, ele pode ser o maior tribufu que a mulherada vai atrás. Então Jesus, aquela multidão de Maria, queria ir casar com ele. Afinal de contas, 30 anos fazendo guarda-roupa, pelo menos dormir no chão, elas não iam dormir. Ele ia fazer a cama, entendeu? E a mulherada fez que era um gatinho, filho da Maria e do José. Elas não entendiam a coisa. Ele teve desejo sexual, mas não masturbou. Não cobiçou nenhuma delas. Ele sentiu dor de barriga. Um dia eu falei, Jesus tinha dor de barriga. Às vezes eu falava, Pedro, traz lá um chá de alfavaca, de algum ramo, e faz que eu estou com uma desinteria. Porque ele era homem. Ele ficou resfriado. Ele desejou. Mas em tudo ele se manteve íntegro em pé, porque ele é o sol da justiça, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E nasce o Cordeiro Imaculado. E Moisés continuou ouvindo a voz de Deus. Ele fala, olha, vocês vão matar um cordeiro sem mácula, sem mancha. O crente, está tendo uma festividade essa semana, uma das maiores que eu já vi em Pá. Você vai sair da sua casa, sai com uma oferta, irmão. Isso aqui custa dinheiro. Não traz uma pratinha de 5 centavos, não, porque 5 centavos não dá bala cascalho. Às vezes você não conhece bala cascalho, mas no meu tempo, 5 centavos você comprava um pacote. Quebrava os dentes tudo, mas comprava os pacotes. A pobreza era muito. Não era uma maravilha. Eu comprava e saía com os bolsos inchados. Traga uma oferta. E Deus fala, olha, sem mácula, sem mancha. Quando você vier na casa do Senhor, vista a melhor roupa. Por que você vai usar aquele perfume mequetreque que fica fedendo uma semana na roupa? Usa aquele perfume chique e gostoso que você vai ver o maridinho, o namorado. Se o marido falar para mim, você não usa esse perfume. Eu conheço uma mulher que falou, mas você não é Deus. Eu uso essa roupa, esse perfume e vou bonito, porque eu estou indo louvar a Deus. O dia que você for, você vai entender isso. O cara fedendo lá e querendo que a mulher... Vocês vão matar o cordeiro. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro. Renato, pastor Renato, você tem que me avisar. Se faltar 2 minutos, você me dá o toque que eu paro. Pode puxar meu paletó aqui. Vocês vão pegar o cordeiro. Se a família for pequena, junte com o vizinho e compre um cordeiro só. Vocês vão matar o cordeiro. E 1200 anos depois, essa data seria a data do ano 4, do nascimento de Jesus. Um cordeiro andava sobre a face da terra. A Bíblia diz que no dia 10º do mês, ia pegar o cordeiro e ia sacrificar no dia 14º. Por que 4 dias? Eu não vou entrar em hermenêuticas complicadas. Jesus viveu 30 anos na terra, irmão, era difícil. Está ali o Zé Reis, meu amigo. Já pensou se o Zé Reis inventa que é filho de Deus nos dias de hoje? Eu bato no você, Zé Reis. Eu vou ressuscitar a humanidade, eu te meto o couro, que eu te conheço. Era assim com Jesus. Esses 5 dias, irmãos, esses 4 dias era para ver realmente se os cordeiros não havia mácula, porque não poderia haver mácula. Eu quero que você entenda isso. A grandeza daquele dia, a grandeza da Santa Ceia. Ache alguém em Jesus Cristo um defeito.
E Deus continua falando: pegue o sangue desse cordeiro, e vocês vão comer a carne desse cordeiro com pães asmos. Essa carne não pode ser ferventada, ela tem que ser assada. Porque água purifica, mas o que purifica mesmo é o fogo, a vida de qualquer crente. O que purifica é a palavra. Jejum purifica. Eu sou mais de jejum do que de oração. Você me vê sempre no monte, mas eu tenho que ir no monte para me orar. Eu gosto de jejuar. Jejum, oração purifica, mas o que purifica é 8,32 de João: conhecereis a verdade, a palavra ela vos libertará. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era a palavra. O verbo significa palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela se fez carne e habitou entre nós. Você só vai entender Jesus, jovem, sabe quando? Quando você entender o Antigo Testamento. 9:9 de Zacarias: alegra-te, exulta, ó filha de Sião, porque teu rei veio aí, manso e humilde, sentado sobre um jumentinho, um animal de carga. Por isso que ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho. Estava escrito que seus ossos não seriam quebrados. Por isso que quebraram os ossos dos ladrões, e dele não quebrou, porque estava escrito: seus ossos não serão quebrados. Você tem que ir no Antigo Testamento para entender o poder da palavra, que era Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, e hoje nós vamos celebrar a memória dele aqui nessa noite. Ele será transpassado, meteram uma lança no peito dele. Tudo que aconteceu com Jesus é porque alguém profetizou dele. Essa é a palavra vai se cumprir. É por isso que nós estamos aqui. Pegue o sangue do cordeiro e passe nas ombreiras da casa, porque nessa noite enviarei o anjo destruidor, e ele vai matar os primeiros de todo o Egito. Isso é cachorro, isso é cabrito, isso é leão que ele tiver de estimação. Eu vou matar o filho do faraó também. Unge. E o que sobrar desse cordeiro vocês vão queimar, porque o que é consagrado a Deus é a Deus. O que é de Deus ninguém toca. Quando esse elemento aqui, que é vinho e pão, isso aqui é elemento, irmão. Isso aqui não transforma no corpo de Cristo, não, e nem no sangue, mas é o símbolo do sacrifício de um cordeiro que 1200 anos depois ia aparecer. Unge os umbrais da porta, porque o destruidor vai passar. Eu quero que você entenda esse fato de 1200 anos antes de Jesus Cristo. Eu poderia entrar aqui nessa coisa dos pães asmos, ervas amargas, mas eu quero voltar aqui 1200 anos depois. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo ia ser pregado num monte chamado Caveira. Naquela madrugada, quando o anjo do Senhor passou, ele começou a matança. E é por isso que eu quero que você sempre tenha um sorriso na sua boca. Porque quem tem que dar testemunho triste é os testemunhas de Jeová, não é você não. Você não tem que levantar falando de dor de cabeça. Se você está com o diabo colocou a dor. O diabo coisa nenhuma. É a comida estragada ou demasiada que você comeu. Eu estou com a desinteria, isso é uma seta. Eu estou passando pelo vale. Desinteria vale, irmão. Desinteria vale. Toma um Imosec, cura a dor de barriga. Mas se você estiver com câncer em estado terminal, com uma luta financeira que ninguém entende, saiba de uma coisa: você tem socorro. E Davi falou: eleva os meus olhos para os montes, Salmo 121. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A sua vida tem que ser. Me lembro de um clipe de uma banda de rock chamada Simple Plan. A música chama Survivor of Cancer, sobreviventes do câncer. E essa música me marcou há muitos anos que eu vi o clipe. E eu olhei aquilo ali e começava a passar Survivor, sobreviventes do câncer. Aquelas pessoas, quando estavam com câncer, foi detectado. Você nem sabe o que é isso. Quando foi detectado o câncer, era desespero, era horror, era incerteza. E a banda tocando e o som rolando.
E de repente começa a passar as pessoas, depois que elas venceram o câncer. Aí aquelas crianças que estavam moribundas, já estavam sorrindo. Aqueles senhores que estavam em estado terminais e Deus curou, estavam já felizes. E assim tem que ser sua vida. Você é um sobrevivente. Você tem que olhar para o Cordeiro. Você tem que saber que você nasceu para ser vencedor. Ser vencedor não é nascer e pular e gritar. Ser vencedor é saber que mesmo diante de lutas, de montanhas, o Senhor Deus está na sua frente e você passará o mar vermelho em seco, porque Deus está contigo, em nome do Senhor Jesus. Naquela madrugada o anjo passou e matou todos. Seria como matar o filho do presidente americano e os primogênitos dos Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos é uma nação evangélica, tá? Muita gente fala dos presidentes americanos,